temporada assim, mas usando muitos reservas, muitos garotos. O Botafogo jogando no Nilton Santos perdeu para o estreante Maricá por 2-1, enquanto o Vasco jogando em São Januário como visitante, sim, em São Januário como visitante, empatou em 1-1 com o Nova Iguaçu. Vocês já vêm aqui, nosso Oswaldo Pascoal, o André Donk, o Eugênio Leal. Temos muitos assuntos para tratar. Esse primeiro passo do Botafogo vai ser o primeiro tema aqui. O Botafogo tem um problema na reapresentação, que fala que tem jogador que não vai querer se representar porque não está pago a premiação. Tem muito jogador saindo. E agora dá o seu primeiro passo com uma derrota para o Maricá. Tudo bem, Eugênio? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Pascoal, Donk, fãs de esportes. Eu acho que é importante, todo mundo já sabe, mas a gente reafirmar que os times que entraram em campo hoje não são os times de Botafogo e Vasco principais. São aqueles jogadores que não foram aproveitados no elenco principal, misturados com os garotos da base. Então, por exemplo, você vê no Botafogo ali jogar o Patrick de Paula, você vê no Vasco jogar o Vitor Luiz, jogadores que não são titulares e que não estavam sendo muito usados e que aí anteciparam férias, né? O Botafogo, por exemplo, entrou de férias depois de todo mundo em função do Mundial de Clubes. E então você tem em campo times que não representam a força dessas duas equipes. Ainda assim, acho que o Botafogo poderia ter feito um jogo melhor. Sofreu esse gol logo no início, numa bola rebatida ali no meio. Viu lá, o primeiro gol foi do Denilson, esse do Hugo Borges. Esse é o do Denilson, ainda é o primeiro gol. Esse é o primeiro gol. Logo no início do jogo. E teve a expulsão que a gente vai... Agora. A gente até já viu e vai ver de novo. Logo aos 10 minutos, o Misael foi expulso por um lance suspeito, né? Estranho. Quero a opinião de vocês também sobre esse lance aí. Também achei um cartão exagerado. O jogador perde a posse de bola, ele toca ali por trás, é o Carlos Alberto ali, né? O Carlos Alberto balança o corpo, mas segue na jogada. E outra, né? Não era o último defensor. Para você expulsar nessa situação de oportunidade clara e manifesta de gol, um dos critérios, dos 4Ds, é defensores. Havia outro defensor fechando o outro lado ali. Achei uma interpretação exagerada da arbitragem e isso muda um pouco mais o jogo, porque o Maricá já tinha recuado, vencendo o jogo por 1-0 com o gol marcado logo no início, aos 4 minutos, se não me engano. E daí em diante vira um ataque contra a defesa. O Botafogo sem nenhuma inspiração, não teve também entrosamento, né? Um time que pouco treinou, teve pouco tempo para treinar, tentando martelar alguns chutes aí de fora. Patrick de Paula é uma das melhores chances do Botafogo no jogo, né? Sim. Ele tentou algumas vezes de fora da área. Não só ele, como outros jogadores tentaram também. O Botafogo foi tentando martelar, sofreu o segundo gol nessa falta aí, uma cobrança de falta. Aí sim, Hugo Borges. Muito bem batida, para mim o goleiro não tinha como chegar nessa bola. Embora no primeiro gol, acho que talvez ele pudesse ter feito algo melhor. E a pressão vai aumentando, no final tem um pênalti, o Patrick vai bater o pênalti e fazer o gol do Botafogo, 2-1. Derrota, repito, é o time que tá, não é nem o time reserva do Botafogo, né? Não significa nem o time reserva. O time reserva, boa noite a todos, boa noite, Edu. O time reserva nem está mais no Botafogo, né? Muita gente já saiu. São 12 jogadores que saíram, né? Então o time reserva não tem. Esse aí, muito possivelmente, vai ter boa parte daqueles que ficarão à disposição do banco de reservas. E aí aquele ponto de interrogação. Para servir quem? Qual será o treinador? O Botafogo ainda não tem. Então, o Patrick de Paula, para mim, foi um dos melhores jogadores da partida pelo Botafogo. Até porque ele é, né? Ele é bom jogador. Ele é um jogador. Quando ele foi contratado, Pascoal, vamos lembrar, ele foi, naquele momento, a maior contratação da história do Botafogo. Ele foi o cartão de visitas do Texas. Tirou um jogador do Palmeiras. Pagou um dinheiro alto. É claro que depois essa contratação foi superada. E ele é o melhor jogador. Tem o Matheus Nascimento, que era uma promessa na base, mas não aconteceu até agora no time profissional. A lesão do ano passado, quase uma temporada inteira ele ficou fora, hein? Mas mesmo antes da lesão não estava respondendo. E o Patrick de Paula foi comprado por 32 milhões de reais, 50% dos direitos federativos.
Então, é dinheiro, né? É dinheiro. Aí ele é emprestado, ano passado ele joga no Criciúma, não rende. Então, ele sabe que o momento é muito importante. E ele tá vendo esse jogo. A gente via a preocupação do Patrick de Paula, a expressão dele de quem queria alguma coisa diferente. E até a emoção, porque ele se emocionou demais na hora do gol. Né? Até discutiu com o Matheus Nascimento para ver quem cobraria. Ele arrancou a bola na mão do Matheus Nascimento. Mas vamos para lá, a gente tem muito o que falar ainda, o André Donk tem que dar boa noite para a turma ainda. Mas deixa eu dar boa noite para a nossa Roberta, que está falando ao vivo do Nilton Santos. 9 mil torcedores, uma boa parte de Maricá, né? Porque a prefeitura comprou os ingressos, né? Roberta Barroso falando ao vivo e trazendo as informações. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, amigos desse Sport Center, fã de esporte. É isso, a torcida do Maricá muito empolgada aqui, inclusive falando ali, fazendo aquelas provocações para o Botafogo depois desse resultado. A gente está aqui na zona mista, aguardando a saída dos jogadores. O Patrick de Paula é quem vai conversar com a gente. O Botafogo que estreia no Campeonato Carioca com essa derrota, mesmo com um jogador a mais desde os 9 minutos do primeiro tempo. E o Maricá, esse novato na competição que venceu o campeonato, a Série A2, no ano passado, estreante, fez o primeiro gol, então, desse Campeonato Carioca, logo aos 3 minutos com o Denilson, e depois conseguiu segurar o resultado, recuou, teve um jogador expulso aos 9 minutos, o Misael. O Botafogo não conseguiu furar aquela retranca, mesmo pressionando, principalmente ali no segundo tempo, e aí o Maricá acaba conseguindo aquela falta também na entrada da área, depois do Nilton fazer aquela falta em Gutenberg, e o Hugo Borges marca. O Botafogo consegue esse pênalti, consegue ali até uma reação, mas sai derrotado aqui do Nilton Santos. Vale a gente trazer no finalzinho, entre vaias, alguns torcedores, claro, cantando "é campeão", lembrando dessa última temporada do Botafogo em 2024, que foi campeão do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. A gente até estava agora na coletiva do Carlos Leiria, você comentou aí, né, Edu, daquele determinado momento da cobrança de pênalti, quem é o batedor? Até perguntei sobre isso para o Leiria na entrevista coletiva, porque ficou ali, o Matheus Nascimento pegou a bola, o Patrick de Paula pegou a bola, o Matheus Nascimento ficou na marca do pênalti o tempo inteiro, e aí depois que o juiz autorizou ali, o Patrick de Paula veio, Matheus Nascimento ainda falou alguma coisa para o Patrick de Paula, e o Patrick fez o gol. Até o treinador falou assim, bom, eles decidiram ali no campo, porque o Matheus Nascimento é o primeiro batedor, mas o ponto positivo, claro, foi que o Patrick de Paula balançou as redes, colocou o Botafogo de novo no jogo, segundo falou o treinador por aqui. E pra gente fechar, o Botafogo ainda não tem o novo técnico, ainda busca no mercado, lembrando, Arthur Jorge saiu, o Jardine recusou a proposta, então o Textor concentra essas atenções, e também o Botafogo ainda buscando jogadores para reforçar o elenco. Nenhum atleta ainda foi anunciado, apesar de que a gente já vem trazendo a informação, né, de que Tiquinho Soares foi para o Santos e o Jair, então, chega para a zaga do Botafogo. Ele foi envolvido nessa negociação, e eu estou falando sobre o Tiquinho Soares porque o Cúcio Hernandes, do Columbia Crew dos Estados Unidos, recebeu uma proposta oficial, o clube recebeu uma proposta oficial do Botafogo para esse jogador, justamente para suprir a saída de Tiquinho Soares. Então é isso, a gente trazendo então essa informação de mercado também. O Botafogo fez também uma proposta pelo Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. Então, o clube se movimentando no mercado. O Marlon, inclusive, quer vir para o Botafogo, já deu sinal positivo, mas claro que seguem essas negociações. Só para a gente reforçar, do Cúcio Hernandes, quem trouxe primeiro foi o canal do TF, e aí a gente confirmou essa informação que o Botafogo fez essa proposta. É isso, então, a gente aguardando a saída do Patrick de Paula, foi elogiado também pelo treinador, falou que é um líder desse elenco. O Patrick querendo recuperar, que foi uma das principais contratações ali da SAF, no comecinho da SAF, mas depois sofreu aquela grave lesão, ficou um tempo fora. Ano passado foi emprestado para o Criciúma, mas volta aí querendo mostrar trabalho. Mas hoje o Botafogo saindo com esse resultado aqui do Nilton Santos. Edu, eu volto com você. Tá bom, Roberto. Daqui a pouco a gente fala mais, inclusive, sobre o Cúcio Hernandes, essa possível contratação aí do Botafogo, muito próxima. Você vai trazer os detalhes também. A gente vai trazer uma análise do jogador para o torcedor conhecer ou dar uma olhada como joga exatamente. Bom, agora, a situação não é legal, né? Como o Pascoal estava destacando, são jogadores que, com a saída de tantos jogadores, Eduardo, Romero, etc., tantos jogadores que saíram, o próprio Gatito, né? Esses jogadores
que atuaram hoje vão ser importantes na temporada. É um motivo de preocupação para o torcedor botafoguense esse primeiro passo, perder para o estreante Maricá, com um jogador a mais, Donk? Boa noite. Boa noite, Edu, Eugênio, Pascoal, fã de esporte, prazer estar aqui com vocês. Eu ainda teria muita calma. Primeiro jogo da temporada, jogadores que não estão habituados a jogar juntos, então é lógico que não foi uma boa atuação, ainda mais com o fato de ter um jogador a mais. Teve domínio, teve finalização, mas ainda acho que foi muito pouco, assim, em questão de criatividade, de produção. Concordo com o Pascoal em relação ao Patrick, acho que não é que tenha sido uma atuação exuberante, mas do cara de chamar responsabilidade, de tentar ditar o ritmo do jogo, de buscar finalização de fora da área, quase fez um belo gol no primeiro tempo, isso eu achei positivo para um cara que está voltando. Vamos ouvi-lo, então? Vamos lá. Ao vivo, a Roberta Barroso pede passagem com o Patrick de Paula ao vivo para você aqui no Sport Center. Vai lá, Roberta. Patrick, então, chegando agora aqui na Zona Mista. Patrick, boa noite para você. Eu queria que você falasse sobre esse resultado. O Botafogo sai derrotado, né, desse primeiro jogo no Campeonato Carioca. Como é que você se sentiu em campo? Como é que você sai daqui depois desse resultado? Primeiramente, boa noite. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Não foi o resultado que a gente queria. A gente lutou para sair com a vitória. O primeiro jogo da temporada, mas eu achei que a gente teve bastante volume, criamos grande chance. Infelizmente a gente tomou 2 gols, mas a gente em nenhum momento ficou sem procurar o gol, sem objetivo. A gente sempre criando chance, bola passando na área. Mas como eu falei, a gente foi muito bem no jogo também. Diminuímos ali e logo em seguida tivemos outra chance para fazer o gol. Mas agora é levantar a cabeça, porque terça-feira já tem mais, terça-feira já tem que estar bem de novo, tem que estar preparado, tem que estar recuperado para poder buscar o nosso resultado. Só se os companheiros puderem, a gente está ao vivo no Sport Center. Aquele momento ali da cobrança do pênalti, o Matheus Nascimento ficou com a bola. Depois você pegou a bola. Depois o Matheus Nascimento falou alguma coisa no teu ouvido. O que rolou ali? O que o Matheus Nascimento falou? Como é que foi esse momento? Vocês já se falaram depois? Porque o Matheus queria bater, você queria bater, claro. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso. Cara, o Matheus é um grande cobrador de pênalti também, como eu também bato pênalti. Então, a gente estava na lista de batedor de pênalti, eu conversei com ele, falei para ele que eu iria bater. Ele aceitou, mas, como eu falei, fizemos o gol, mas não foi o resultado que a gente queria. Mas foi uma conversa sadia, a gente bate bastante pênalti, é um bom cobrador. Eu também sou, então teve uma conversa ali e decidiu o dia eu bater. Obrigada, Patrick. Assim, é um momento que a parte física não é ideal, né? Início de temporada. Mas também tem uma cobrança, porque todo jogo da Taça Guanabara vale uns pontos para uma classificação para a semifinal do campeonato, né? Então, próximo jogo, da volta por cima. O Botafogo não se classificou nas últimas 2 temporadas, acabou sendo campeão da Taça Rio, mas não esteve nas semifinais. Como é que vocês trabalham essa questão de ser início de ano, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de um resultado que vai somar essas rodadas desse time, digamos, alternativo, com o time principal que se representa depois em busca de uma classificação? Cara, a gente, toda vez que o Botafogo entra em campo é para ganhar. A gente entra para buscar grandes resultados, a gente luta para ser campeão. E hoje, como eu falei, não foi o resultado que a gente queria, não foi o resultado que o Botafogo queria, mas todas as vezes que o Botafogo está dentro de campo é um holoforte muito grande, é o Botafogo, é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, então todo mundo quer ganhar do Botafogo. Então a gente tem que estar sempre pronto para todas as ocasiões. E sobre classificação, a gente tem que ir de jogo a jogo, esse jogo contra o Maricá já passou. Agora, terça-feira, já tem outro, então a gente tem que focar agora terça-feira, recuperar bem para poder estar apto para jogar terça-feira. Só mais uma aqui, quando a torcedor gritou é campeão, foi um incentivo para vocês também depois do jogo? Cara, sempre é incentivo quando grita é campeão, porque quem é o atual campeão é o Botafogo, então a gente tem que estar com a cabeça boa, tem que saber lidar com isso também. É um momento bom, um momento gostoso que a gente está vivendo, torcedor também. Então, a gente está sempre preparado para poder adquirir esse tipo de grito de torcida.
Falando pessoalmente um pouco assim do que você espera para essa temporada, apesar de o Botafogo ter saído de campo derrotado, você sair de campo no seu retorno ao Botafogo, depois de tudo que você passou com um gol. Como você olha para esse gol que você marcou, pensando no início de campeonato, logo estreia? Cara, eu agradeço a Deus pelo gol, pela oportunidade. Eu que vinha buscando esse bastante gol, acho que, se eu não me engano, fiquei 2 anos sem fazer gol. Tive minha lesão, né, todos vocês sabem o tão complicado que foi, teve o retorno. Então, tá fazendo gol nesse período, nesse momento, começo de temporada, é importante, traz confiança, traz pensamento positivo. Então, me sinto muito feliz, me sinto muito honrado por estar fazendo gol com a camisa do Botafogo, tá honrando, tá me dedicando cada dia para estar na minha melhor versão. Então, agradeço bastante a Deus por mais uma oportunidade. Durante a semana, algumas notícias dando conta da situação do pagamento das premiações dos títulos, e aí o Botafogo solta uma nota oficial explicando questão de data. O que você pode falar sobre essa situação que acabou ficando pública, né? Cara, eu pelo menos não tenho nada para falar, porque o Botafogo é um grande clube, o Botafogo sempre nunca abdicou de teus jogadores, o Botafogo sempre acolheu todo mundo muito bem. Então, essa parte não é comigo, essa parte é com a direção, essa parte é com o John, com o Tairo, quem toma conta do RH. Eu procuro nem me meter nisso, porque isso não é da minha parte, mas, como eu falei, o Botafogo, a gente, jogador, está aqui para trabalhar, está aqui para jogar, a gente tem contrato com o clube, então a gente tem que estar na nossa melhor performance. E sobre pagamento, não é comigo, não tenho o que falar. Não, é que pelo que você está falando, tá dando a entender que para você tá tudo em dia, é isso? Não é para mim tá tudo em dia, tá tudo em dia para mim e como para todo mundo. Então, vocês têm que saber que o atual campeão é o Botafogo. Então, as coisas sempre que tudo que tocar o nome do Botafogo vai sempre especular, vai ser alto. Então, não tem isso. Como eu falei, o começo de temporada, o grupo está unido, o staff também está unido com a gente. A gente tem que estar bem da cabeça, tem que estar bem fisicamente para poder fazer um grande ano, porque, como eu falei e volto a falar, o Botafogo 2025 vai ser o time a ser batido. Então, todo mundo vai querer ganhar do Botafogo, todo mundo vai querer jogar contra o Botafogo. Então, não vai ser esse negócio de, não pagou, pagou. Então, tem que estar bem. E, como eu falei, isso daí eu tiro de lado, porque não é comigo, não é eu que resolvo esse negócio de pagamento. Então, espero que, se tiver devendo, eu não sei. Também nem procuro saber. Então, deixar do jeito que Deus permitir, como é que vai ser 2025. E a sua autoavaliação da sua participação no jogo de hoje, qual seria? Me senti muito bem, me senti inteiro. Como eu falei, abdiquei das minhas férias, podia estar muito bem viajando com a minha família, com a minha filha. Então, para poder estar desfrutando com ela, mas estou aqui para trabalhar. Então, procuro estar na minha melhor versão, na minha melhor performance, para poder dar grandes coisas para o Botafogo novamente, poder marcar meu nome na história. Então, me senti muito bem, como eu falei, me senti inteiro. Achei que foi um jogo legal e a lesão não incomodou, não sinto mais nada no joelho, não sinto dor, então posso falar que eu estou inteiro, estou 100%. Tá, então, o próximo jogo do Botafogo é contra a Portuguesa, né? Ele citou algumas vezes, terça-feira que vem, então o Botafogo volta a campo. Sobre o atraso no pagamento das premiações, ele preferiu falar, me inclui fora dessa, né? Não tem nada a ver com isso. Não, o que dá para tirar dessa entrevista é a alegria que ele tá com a chance de voltar a vestir a camisa do Botafogo. Isso tá claro, né, Pascoal? E em campo a gente viu esse Patrick de Paula aceso, querendo o jogo e tal. Talvez seja uma peça importante pro Botafogo na temporada. Ele assumiu uma responsabilidade que ele deveria assumir mesmo, como líder, né? Como jogador que já tem uma história, como jogador que tem história no Palmeiras, né? Já ganhou Libertadores. Então, é um jogador que já tem uma trajetória no futebol. Claro ele era uma peça importante em 2020. Muito importante. Claro que a lesão que ele teve
É uma lesão que o tirou boa parte de uma temporada e quase uma temporada e uma parte da outra, né? Metade de uma e metade da outra, né? A gente viu no final da entrevista a alegria dele falar que a lesão passou. Claro, já estou bem do joelho, quero jogar e tal. Porque um jogador que tem o potencial dele, a qualidade dele, ele tem que ser aproveitado sempre. Ele é um volante canhoto, jogador alto, que tem um bom poder de recuperação e tem uma ótima finalização de fora da área. Se você recordar os gols do início da carreira dele no Palmeiras, tem um gol dele contra o Santos, no Morumbi, se vocês vão se lembrar disso, ele dá uma pedrada de fora da área, que é um negócio impressionante. Mas a trajetória do jogador, ela não se baseia só no início da carreira, é a composição toda da carreira dele. E vem a lesão e ele agora trata de retribuir o carinho que teve no Botafogo e essa expectativa para a temporada que está começando. Eu não vou, se eu disser para você que eu tô decepcionado com o Botafogo. Para mim é uma decepção. O Maricá acabou de subir para a Série A do Campeonato Carioca. O Botafogo fez um papelão. Um a mais. Quase 82 minutos, né? Porque teve a extensão de tempo no primeiro tempo, teve extensão de tempo na etapa complementar. E não conseguiu ganhar do... Gente... A gente vê, o Patrick Pó tá dele, né? Não, criamos, o Carlos Alberto de jogo. Não, Carlos Alberto jogou bem. Carlos Alberto, que é um jogador que eu reputo que é um bom jogador, jogou até os 70 minutos, depois ele saiu com 70 minutos. Aí entra garoto. No primeiro gol que feito... pelo Maricá, o goleiro tem culpa. É uma bola defensável. Ah, mas ela passou no meio das pernas do zagueiro, mas o goleiro está lá para defender. Então, assim, eu estou decepcionado com o Botafogo. Acho que a torcida não gritou, é campeão, dando essa força, mas eu não tiro o peso de time que bota jogador reserva para iniciar a temporada. Eu não consigo tirar esse peso. Sabe por quê? É a camisa do campeão brasileiro, é a camisa do campeão da Libertadores. Então, olha, para mim, essa era uma defesa possível. Ele ainda dá um toque na bola, mas acaba não sendo suficiente para desviar. O time do Botafogo é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro. Ah, mas o recheio da camisa não é bom. Não é bom por quê? Porque o Botafogo quis assim, né? Proporcionou isso. Porque o Botafogo aceitou o início do campeonato, porque o Botafogo passou dos limites da temporada passada para jogar o Mundial de Clubes, onde passou vergonha também. Então, eu não tiro peso. Eu não tiro peso, nem do Botafogo, nem do Vasco, nem do Flamengo e nem do Fluminense. E quem colocar o time reserva, seja o São Paulo, o Internacional, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, eu não tiro esse peso. Porque eles são gigantes. E sendo gigantes, eles têm responsabilidade com a sua torcida. E isso que o Botafogo fez hoje, esse jogo, um jogo... Ah, mas ficou com a posse de bola. O Eugênio acabou de falar. Posse de bola, 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 posse de bola. Posse de bola, posse de bola. E cadê o chute? Cadê a finalização? Quem é o valente, o corajoso de chutar a bola contra a meta adversária? Ah, Pascoal, você está cobrando a início de temporada, os caras estão treinando há uma semana. Mas eles só fazem isso, né, gente? E jogador de futebol é diferente de qualquer outra profissão. Jogador de futebol, a profissão dele é treinar. Jogar é o treinador que escolhe. Então tem que treinar direito para chegar na hora de jogar e jogar bem. Eu não tiro o peso de time que bota time em reserva para jogar. Não tiro. Ah, mas vão se classificar. Há 2 anos o Botafogo não se classifica. Exatamente por essa questão. Ah, mas o time em reserva não dá conta. Não consegue jogar. Aí depois não se classifica, a culpa é do treinador, porque campeonato estadual é o seguinte, não serve para nada. Sabe para que serve? Para mandar treinador embora. Então, não ganha, vai embora, não quero mais você. Não ganha, vai embora, não quero mais você. Por conta dessa situação, dessa roda gigante que não interrompe. O Botafogo chegou até a ser exceção nisso aí, né? Porque ficou com a conquista da Taça Rio, que na verdade é a 5ª colocação, e manteve o treinador. Então, a SAF tem ali um olhar diferente. Agora não tem nem técnico ainda para mandar embora. Mas é assim, não tem técnico. O dono da SAF, o John Textor, disse que não está nem com pressa de escolher treinador. Que o ano passado ele não teve pressa e deu certo. Não tem fórmula pronta no futebol. Não tem receita, que é aquela receitinha, aquela receitinha caseira para arrumar a garganta, quando você fica meio rouco. Não tem. Não tem receita para futebol. O futebol é dinâmico.
O futebol é uma roda, e essa roda passa por cima de você toda hora. Se não prestar atenção, passa por cima e vai passando por cima e não faz nem questão. Eu não tiro peso de time que bota jogador reserva, bota time que não é o titular. Bom, a gente falou da saída de vários jogadores do Botafogo, entre eles o Gatito. Aí a gente combina aqui que o Raul poderia ter defendido a bola no primeiro gol, amigos? Poderia. Sim. Poderia. Até tem um leve desvio também na finalização, mas acho que ele teve tempo de reação suficiente para fazer a defesa. Também combinamos que a expulsão foi um erro do juiz. Foi, no mínimo, um exagero do juiz. Eu tenho até minhas dúvidas se foi falta o lance, sinceramente. A mão no ombro, fora... Porque, assim, são 2 vezes que o jogador toca a mão no ombro fora da grande área. Repara, ó. Perdeu a bola, o Carlos Alberto vem. 1, 2. 2 vezes fora da área. E o Carlos Alberto fica meio que... não consegue a finalização que ele imaginava. E o árbitro vem, se ele marca, tem a cobertura, você vai ver a imagem, o camisa número 2, o Eugênio retratou bem, o camisa número 2, ele tá chegando, ó, dá uma olhada, ó. 1, 2 vezes fora da área. E aqui, ó, o camisa número 2 já tá na cobertura e o goleiro tá saindo. Então não é uma chance clara de gol? Mas ele tinha cobertura? Tinha. Então temos que contar os Ds. Eu tô com o Donk, viu? Acho que eu não marcaria nem falta, porque não tem força suficiente, nem para desequilibrar o jogador. jogador. Que você usar o braço, lógico, não é da regra, mas tem um limite, porque senão qualquer contato que você usar vai ser falta e vai ter 800 faltas no jogo de futebol. Ali eu sinceramente não senti intensidade suficiente para impedir a sequência do Carlos Alberto na jogada. E ainda que tivesse, caso vocês pensem o contrário, aí tem a questão que já foi mencionada. Acho que tinha cobertura e seria falta para amarelo. Bom, e a gente tem as imagens também da discussão que a gente falou na hora da cobrança de pênalti. Patrick de Paula, eu entendo completamente ele querer pegar a bola do Matheus Nascimento, talvez os 2 jogadores mais conhecidos da torcida do Botafogo, né? Normal essa discussão para vocês? É o calor do jogo ali, né? O Patrick já tinha assumido a liderança do time. Era um jogador que, literalmente, nesse lance, literalmente ele pegou a bola e botou debaixo do braço. Mas dá um passe para o jogador. Ele que inicia a jogada do lance do pênalti. Olha a bola na mão ali, debaixo do braço do Matheus. Mas ele vai lá e tira. Mas ele já tinha, no sentido figurado, colocado a bola debaixo do braço, pelo menos desde o início do segundo tempo. Ele assumiu a condição de líder do time, líder técnico, e líder em termos de experiência também desse time. O Patrick de Paula. Pra ter essa moral, eu chego assim, não me dá a bola aqui que sou eu que vou bater. Não é você, não. E eu achei legal a atitude dele. Não tem essa, mas aí teve discussão, não tem problema. Ali é pra ver quem tá com mais personalidade para bater. Eu não acredito que o Matheus estivesse com a melhor personalidade para bater ali. O Matheus é um menino que ainda, não sei se vai, mas ainda não aconteceu. É uma promessa. Tem muita dificuldade. E faz tempo já que é uma promessa. Faz tempo que é uma promessa. E ele começou com 16, né, no time de cima. Sim, muito cedo. Mas naquele momento eu tive a sensação de que era certa a decisão. Patrick era o cara com mais personalidade em campo. Então, ele bate o pênalti com personalidade, ele dá um bico no meio do gol. É assim, essa bola vai entrar de um jeito ou do outro. Se o goleiro não sair, a bola vai bater nele e vai entrar porque vai bater com muita força. E conseguiu o gol. Pena pro Botafogo que não deu tempo de tentar um empate, né? Acabou perdendo o jogo do mesmo jeito. E assim, se tivesse um cenário em que é um jogo com time estabelecido, comissão técnica definida, tem uma hierarquia da cobrança de pênaltis, e aí foi lá e foi desrespeitado o que o técnico mandou. O começo de temporada, um time que não se conhece, o técnico ali nessa situação provisória por enquanto. Então, assim, acho que é um cenário também muito descaracterizado que seria um cenário ideal. Então, sinceramente, eu não vejo problema. Se fosse outro caso... O Patrick fala que os 2 estavam ali na lista dos possíveis batedores. Então, eu acho que até aí eu também... É que o número 1 não era o Patrick de Paula, né? Ele não era o primeiro batedor. E ele pede para bater o pênalti. Né? E aí vai lá, pega a bola, convence o companheiro que ia bater o pênalti. Acho até que aquela última palavra que ele recebe ali no ouvido... Convence assim, me dá a bola aqui. Não, a última palavra que ele escuta ali na hora, antes de bater o pênalti é: vai lá e faz, hein? Vai lá e faz, hein? O problema é seu, vai lá e faz. Mas ele bate com tanta convicção o pênalti, porque eu acho o seguinte, o jogador pode perder pênalti. Pode, faz parte do futebol, você errar uma penalidade máxima. Mas bate sério. Bate sério. Porque você é contra saltinho na cobrança de pênalti? Isso me preocupa. Cavadinha. Não, cavadinha não, porque cavadinha o cara que tem qualidade pode dar. Agora, aquele último pulinho, que o Jorginho, por exemplo, que é esse jogador que o Palmeiras agora foi ofertado ao Palmeiras, ele faz muito isso. Ele dá um pulinho
para. Aí o goleiro se esparrama para um lado, ele bate no outro. Só que ele perde completamente a força. A bola sai sempre devagar. Porque a velocidade que ele vinha com o embalo que ele tinha vai embora. O impulso não serve mais para nada. Ele vem no impulso e parou. Quando ele trava, porque antes permitiram que o jogador pare uma vez antes de bater na bola, né? Porque o jogador pode fazer uma paradinha e bater na bola. O que ele não pode é vir dar uma paradinha, dar outra paradinha, parar, sambar e tal. Isso não pode. Já foi permitido, agora não é mais. Agora, ele bateu sério. E eu acho que o pênalti tem que ser batido sério. Sabe por quê? Pode decidir um jogo, pode decidir um campeonato. Nesse caso, poderia buscar o empate na sequência. Poderia. O Patrick, a carreira dele ficou muito marcada por aquele gol de pênalti que deu o título ao Palmeiras numa final de Campeonato Paulista contra o Corinthians. A última cobrança é dele. Com 20 anos de idade, né? E uma porretada dessa aí, igualzinho. Uma marretada na bola. Então, assim, personalidade ele tem. Ele teve problemas ao longo da carreira que acabaram afastando do Palmeiras, né? O Palmeiras não quis mais ficar com ele. Também até agora no Botafogo não se firmou, a realidade é essa, tanto que foi emprestado ao Criciúma, está voltando agora. Quem sabe uma nova oportunidade nesse ano, ele consiga retomar aquele Patrick de Paula, que era um jogador importantíssimo para o Palmeiras 3 anos atrás. E repito aqui, parece que ele percebe o momento, que é hora de abraçar a causa, né? Bom, a Roberta agora há pouco falou do Cúcio Hernandes, possível contratação do Botafogo. O John Textor disse que para cada saída importante vai ter a chegada de um jogador do mesmo nível ou próximo. Vamos entender mais do Cúcio Hernandes. A análise é do Matheus Carreira, do nosso Data ESPN. O jogador pode chegar dos Estados Unidos. Cúcio Hernandes, que é do Columbus Crew. Um breve resumo de Cúcio Hernandes. Ele fez 40 jogos, 25 gols e 14 assistências. Vale destacar que foi na MLS, certo? Todo mundo tem essa certa ressalva com a MLS, mas ele é um jogador com experiência, passagem no mercado europeu, Watford, Huesca na Espanha. É um cara que começou como ponta e se desenvolveu jogando mais centralizado. E a gente vai ver como isso influencia no jogo dele. Ele é um cara de um perfil mais associativo. O que eu quero dizer com associativo? Ele vai sair muito da referência para buscar esse jogo, gerar a linha de passes para os seus companheiros, para depois ele atacar a área. Olha só como ele circula. E aqui é interessante, eu adoro quando entra o mapa de ações dentro da análise. Esse é o mapa de ações dele na MLS na temporada passada. Olha só como a região do ataque é bem preenchida, porque ele circula muito, tem muitas ações, é o perfil dele mesmo. Então ele circula muito bem pelo ataque, tabela com seus companheiros e aí recebe essa bola para finalizar. Esse é o perfil dele. Se a gente tem o Facundo Colídio, que é um cara que busca atacar as costas dessa linha, a gente tem aqui no Cúcio um perfil que não se importa de jogar bem mais para frente dessa linha. Olha só como ele recebe essa bola aqui bem distante para se associar com seus companheiros, depois se projetar para a área. Vale ressaltar que ele é um cara de 1,76. Para ganhar duelos aéreos, ele tem que se valer de timing e senso de desmarque. Olha só, ele vai sair das costas do seu marcador para frente. Sem isso, provavelmente, ele não ganharia os duelos aéreos. E aí ele também tem a questão de tirar a referência na hora de ser marcado. Todo mundo correndo para trás, ele dá uma desaceleradinha ali. Não sei se o fã de esporte conseguiu perceber. Ele dá uma desaceleradinha para gerar distância do seu marcador direto. E aí, o timing. Ele ataca o espaço na hora certa para fazer esse gol. Para o Columbus Crew, é um cara de um perfil mais associativo, um cara de mais mobilidade. Tá, então, 25 anos, o Tiquinho já está em Santos, né, para fazer exames médicos e tal, nessa troca com o zagueiro Jair. Qual é a opinião de vocês aí? Parece uma boa contratação? Olha, parece um jogador jovem ainda, um jogador que vem de fazer sucesso no futebol dos Estados Unidos, um jogador de muita versatilidade, não é o 9 fixo de área. Esse o Botafogo já tem, que é o Igor Jesus. O Botafogo ainda tem o Júnior Santos, que pode fazer essa função de 9 também. E o Cúcio é um jogador que vai estar circulando por ali, vai estar abrindo espaço. É um bom jogador, tecnicamente falando também, de velocidade, de força. Eu acho que se soma, é um jogador que tem uma média de qualidade próxima
a do elenco do Botafogo, parecida com a do elenco do Botafogo. E aí é questão do técnico que vier adaptar as características dele e a forma de jogar do time. Mas é uma boa pedida. É uma situação estranha não ter técnico e contratar jogador. O ideal era o técnico estar aí, né? Exato. Agora, o mapa de calor dele é bem interessante mesmo. E o que é legal destacar é que é um perfil diferente do Tiquinho, isso é fato. O Tiquinho acho que tem mais força física, mais presença de área, ainda que se movimente bem. E até na imposição, o Tiquinho é mais de 10 centímetros mais alto que o Cúcio Hernandes. Então, muda a característica, mas acho que é um jogador extremamente qualificado. A gente viu na boa análise do Matheus Carreira como ele circula muito bem e também é bom num contra um. Eu estava olhando umas estatísticas, ele ficou entre os 15 jogadores com mais dribles certos na última temporada da Major League Soccer. Então, pode oferecer também essa alternativa. Acho que é um cara que é diferente do Tiquinho, mas dá muita qualidade para o elenco do Botafogo, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos aguardar então. 1 contra 1 faltou no jogo de hoje, né? Contra o Maricá, então o Maricá vence por 2-1. E você sabe quem é o treinador do Maricá? Você entrevistou muito o Reinaldo, né? E aliás, foi muito, quando saiu o gol, foi muito abraçado pelos jogadores ali, né? Então, falando do Cúcio, acho um jogador interessante também. Mas ele tem uma coisa que ele precisa, ele às vezes discute com a balança. Ele não pode discutir muito com a balança, não. Ele tem que estar sempre, a balança tem que estar sempre sendo derrotada. Aí tem que ter derrota aí. Mas vamos ouvir o Reinaldo? Agora. O ex-jogador de Flamengo, de São Paulo, de Paris Saint-Germain, treinador do estreante Maricá e dá o seu primeiro passo na primeira divisão do futebol carioca com vitória. Vamos ouvi-lo então. Primeiramente, sem dúvida nenhuma, foi um sentimento um pouco diferente, né? Voltar aqui no Newton Santos, né? Onde eu joguei no Botafogo, vesti a camisa 7 do Botafogo. Então não tem como você ter aquele sentimento, né? Então eu tenho um carinho, um respeito pelo Botafogo que é muito grande, né? Conquistei uma Taça Guanabara aqui jogando pelo Botafogo como atleta. Perdi uma final também como atleta jogando, onde eu tive uma lesão no tornozelo naquela época, que depois daquela lesão eu nunca mais fiz o mesmo como atleta. Mas falando agora como treinador, né, são 4 anos de carreira, né, e hoje estreando na Elite junto com o Maricá, né, o Maricá é o caçula da competição, e eu também meu primeiro jogo aí na Elite, então é o dever cumprido do trabalho, né, como eu falei na pré-eleição, muitos poderiam se surpreender, mas a gente sabe do nosso trabalho do dia a dia, então a gente poderia vir hoje aqui e surpreender o Botafogo com trabalho, com organização, óbvio, respeitando o Botafogo, campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, mas é o Botafogo, né? Então, quando você coloca a camisa do Botafogo, não tem idade, não tem nada. Eles entram sempre para vencer, porque o torcedor apoia, é um time gigante que vai buscar sempre a vitória. É o que eu falei para meus atletas. Foi uma vitória épica para o clube, primeiramente o clube. O nosso torcedor, que é o nosso maior patrimônio. Os atletas que, desde o 3º dia de trabalho, entenderam a minha ideia de jogo muito rápida. E claro que para mim também não tem como, né, como treinador, estrear na Série A do Campeonato Carioca com uma vitória dessa, vai ser uma vitória marcante na minha carreira. Jogador com muita história, hein, Pascoal? Agora começando, dando mais um passo na carreira, na verdade, mas começando o Campeonato Carioca da Série A com essa vitória que ele classifica como épico. O Reinaldo também não era 9-9, né? Ele saía da área, jogava pela beirada do campo, vinha buscar jogo e tal. O jogador que era um pouco mais alto, mas tinha uma bola aérea muito boa. Era bom jogador, o Reinaldo. Ele foi jogar na Europa, ele era muito bom jogador, tinha técnica, sabia fazer gol. E a gente vê uma característica dele no time que a gente viu hoje jogar do Maricá. O que é? É a velocidade na transição do meio-campo para frente. E ele puxava muito bem esse contra-ataque. E às vezes ele vinha até a linha do meio-campo para puxar o contra-ataque e ele tinha velocidade e sabia conduzir a bola. E é isso que ele está colocando também no time dele nesse momento do Campeonato Carioca. Time que vem da Série A2. Ganha de um gigante, como o Botafogo, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores América. Isso vai dar uma empolgação, isso dá um up no ânimo da rapaziada, que é um negócio impressionante, né? Ninguém esperava uma vitória como essa que teve o Maricá. E o Reinaldo está começando a carreira e um passo certeiro. O time jogou com a característica dele, como atacante. Bem postado na defesa, para não dar muita oportunidade para o adversário, mas quando tem a bola, muita velocidade na transição. Foi um bom jogo do Maricá, foi um jogo inteligente. E eu acho que a gente vai ouvir ainda falar bastante. Não sei qual vai ser o futuro do Maricá nesse campeonato, nem nos próximos anos, mas é um clube que com certeza vai ter um aporte
grande da prefeitura de Maricá. O município hoje tem uma arrecadação muito grande por causa dos royalties do petróleo. Região dos Lagos, né? É ali coladinho, passou Niterói, já chegou Maricá, bem pertinho do Rio de Janeiro também. Mas a gente sabe que tem dinheiro, a presença da torcida hoje também é impulsionada pela prefeitura, como também tem uma escola de samba agora que está chegando forte no Carnaval. Então, a gente talvez ouça falar bastante ainda do Maricá e do Reinaldo aí. Eu também entrevistei várias vezes quando eu era jogador do Flamengo. Pensei que você fosse cantar o samba agora. Juro que eu pensei que... Ele conhece de samba, ele é o cara que sabe negócio de samba. Tem um samba da escola de samba lá do Maricá, não tem? Tem, eles falam Maricá é meu país é Maricá. É o samba do ano passado. Eu acho que isso aí vai virar um lema deles lá, né? Não sei. O torcedor do Maricá, no Newton Santos, estava enlouquecido no final do jogo. Pô, com claro, razão, dá pra entender. Você vai jogar né? com o Botafogo, campeão. Tudo bem que não era o time titular do Botafogo, mas era o Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores. Você consegue uma vitória na sua estreia na primeira divisão, pro torcedor ficar animado, né? Bom, outro gigante que estreou neste sabadão no Campeonato Carioca foi o Vasco, jogando como visitante em São Januário contra o atual vice-campeão, Nova Iguaçu, final 1-1. Vamos lá, partiu São Januário, coluna histórica com Pedro Henrique Torre. Tudo bem, amigo? Conta do jogo pra gente, faz um resumo aí do que aconteceu por aí. Tudo bem, Edu? Muito boa noite para você, um abraço para todo mundo aí, Pascoal, Eugênio, enfim, não sei quem tá mais aí, pode me lembrar, por favor, porque eu tava ouvindo aqui, vendo o pessoal passar, mas me perdão se eu esqueci alguém. De fato, o Vasco estreou no Campeonato Carioca com uma equipe sub-20, né? Ainda uma equipe sub-20 dirigida pelo Ramon Lima. Conseguiu um empate com o Nova Iguaçu, que é o atual vice-campeão. Tem o Carlos Vitor ainda no comando, foi eleito o melhor técnico da edição passada. Lembra aquela questão que o Tite deu uma medalha para ele, enfim, etc., no final do Campeonato Carioca? O Carlos Vitor estava no comando ali, muito poucos remanescentes assim do ano passado. Você tem ali o Igor Guilherme, o Xandinho, que era reserva ainda, fazendo às vezes ali, mas foi um empate 1-1 dos garotos do Vasco. Em grande parte você tinha o Vitor Luiz mais experiente na lateral esquerda, tem ali o Zé Gabriel no meio de campo, mas de restante muitos garotos do Vasco, como o Paulinho, lateral direito, que fez o gol, seu primeiro gol entre os profissionais. Já tinha atuado entre os profissionais, mas o primeiro gol a gente nunca esquece. Então Paulinho chegou ali na zona mista com um sorriso de orelha a orelha, gostaria de ter vencido, claro, mas chegou muito sorridente. No primeiro tempo bastante corrido das equipes, estava até uma tarde bem aprazível, boa para a prática do velho esporte bretão, como diriam os antigos no rádio. O Eugênio sabe muito bem disso, já frequentou demais aqui em São Januário, aquele ventinho na colina. Então, 25 graus, o pessoal correndo bastante, muita trocação entre as equipes, né? Mas, de fato, o Vasco conseguiu sair na frente, atacava muito pelo lado direito ali e conseguiu, de fato, sair na frente com um gol no rebote ali do garoto, o Paulinho. Na segunda etapa, o Nova Iguaçu conseguiu o empate num escanteio, até uma titubeada ali do goleiro vascaíno, e aí, de fato, o Sidney colocou de cabeça, fez 1-1, empatou, e aí o ritmo caiu um pouquinho, porque início de temporada, todo mundo ainda se preparando fisicamente, deu aquela baixada de ritmo, de fato, então ficou no 1-1, e chamou a atenção, amigos, como torcedor hoje em dia, né, no geral, não é só o torcedor vascaíno, não, no geral, um tanto quanto aborrecido por natureza, né? Algumas vaias pro técnico Ramon Lima, quando ele fez algumas substituições, chamaram ele de burro. Ao fim do jogo, algumas vaias também, misturado com alguns aplausos, verdade, mas como torcedor um tanto quanto impaciente. Meninos aqui em São Januário e o pessoal já um tanto quanto aborrecido em alguns momentos. Pouco mais de 9 mil torcedores, pegar até aqui certinho para passar para vocês, 9.924 o público presente, uma renda de R$ 462.506. Então foi esse o público aqui em São Januário. Falei muito, mas vamos ouvir agora o Paulinho, lateral direito, que estava com um sorriso grande, de orelha a orelha, atuou sob a observação do técnico do elenco principal, o Fábio Carilli. Vamos acompanhar agora o Paulinho. Muita coisa, né? Uma sessão inexplicável, marcar São Januário, cresci aqui, praticamente vivi minha vida toda aqui. Sensação inexplicável, pensei na minha família, pensei no meu avô, né, que era vascaíno, meu irmão, que faleceu também. Pensei em tudo. Passou muitas coisas
tudo que eu passei, né, para chegar até aqui, e é isso. Tá aí, então, o Paulinho estava bastante emocionado na zona mista, também sorridente ao mesmo tempo, porque estava muito satisfeito com o primeiro gol entre os profissionais. Um abraço aí para o Donk, que está por aí também. Então o Vasco vai jogar ainda mais 2 partidas com essa equipe sub-20, basicamente. Como eu disse, tem alguns jogadores experientes, o Zé Gabriel, o Vitor Luiz, e depois entra em campo com seu time, com o elenco principal. O Fábio Carilli estava por aqui, observou de fato ali a atuação da equipe, esteve aqui no vestiário também, passou por aqui na questão do estacionamento, posou com alguns torcedores que aqui estavam para fotos, está observando e vai ganhar muito em breve um reforço também. O zagueiro Maurício Lemos, que estava no Atlético Mineiro, uruguaio, chegou ao Rio de Janeiro, vai ser incorporado ao elenco de maneira definitiva, não vai ser nem empréstimo. Então, mais um reforço aí para o técnico do Vasco da Gama. Então é isso, próximo confronto do Vasco, quinta-feira, aqui mesmo em São Januário, contra o Bangu, já o Nova Iguaçu, lá no Laranjão, encara o Sampaio Correia. Então vai ser esse confronto da segunda rodada, esses confrontos da segunda rodada do Campeonato Carioca. Para Nova Iguaçu e o Vasco empataram em 1-1 nesta tarde aprazível na colina aqui, com esse vento sempre bacana aqui. O Eugênio deve ter saudades da época que ficava ali atrás do gol, sempre observando esses jogos aqui em São Januário. Valeu, Pedro, obrigado. Qualquer novidade é só chamar. Muitas vezes repórter de rádio. Muitos anos ali. Eu queria saber do Pedro se ainda tem o cheirinho de café. Porque final de tarde ali era o ventinho, que dava uma aliviada, né? Porque muito calor nessa época do ano, né? Muito quente no verão. O ventinho dava uma aliviada. Mas também tinha uma fábrica de café ali perto. Não sei se ainda tem o cheirinho de café. Ainda tem o cheirinho de café? Cheirinho de café é coisa boa, hein, Pedro? De vez em quando bate. Hoje não foi o caso não, mas de vez em quando ainda bate. De segunda a sexta bate, né? No sábado o pessoal não está trabalhando. Mas realmente ali, muitos e muitos anos ali atrás do gol, eu ficava justamente atrás do gol à direita, ali onde tem a entrada dos vestiários de São Januário. Muitos e muitos anos ali, fazendo reportagem de campo. Para te liberar, Pedro, só uma curiosidade. O Fábio Carilli estava numa tribuna, em algum lugar ali? Porque eu não cheguei a ver na transmissão, em nenhum momento, o Fábio Carilli. Na verdade, eles não conseguiram informar aqui onde estava exatamente o Carilli durante a partida. Mas tem cabines aqui em São Januário, no andar superior. Até encontrei o diretor técnico aqui que tem, enfim, o Felipe, né? Encontrei com ele no vestiário, num elevador aqui de acesso à tribuna de imprensa. Ele ficou acima das cabines onde existem as tribunas de imprensa. Então, provavelmente o Carilli ficou ali em cima também, depois desceu e aí encontrou com a rapaziada. A gente viu ali ele saindo do vestiário, enfim, passando aqui pelo estacionamento, logo após a partida, falando com alguns jogadores, enfim, estava bem atento, observando tudo por aqui e está iniciando o trabalho, né? Conhecendo o ambiente ainda, para de fato dar aquele pontapé inicial daqui a 2 jogos, basicamente 3 jogos, porque tem mais 2 com a equipe sub-20 do Ramon Lima e aí logo depois já estreia a tropa do Carilli. Edu. É um momento de tomar ciência do que está acontecendo, é um momento de muito trabalho para o treinador que chega, né? E ele já falou da possibilidade de usar o Payet e o Coutinho, que ele pensa, assim, em usar os 2 craques do time. Então vamos aguardar. De qualquer forma, Donk, o Paulinho faz o gol, né? E ele lembra do irmão que faleceu, que era outro lateral. E o Carilli lá sempre é muito bom um jogador aparecer dessa forma, né? O que você pode falar do Vasco nessa noite? Eu acho que o Paulinho é uma das grandes notícias. E aí, lógico, quando o jogador faz gol, o primeiro gol, e também para ele muito especial pelo fato de estar desde os 7 anos de idade no Vasco. Então, sabe o que é o clube, viveu desde pequeno. Mas ele fez uma boa atuação, independentemente do gol, assim, no apoio, também defensivamente. Primeiro tempo do GB eu achei interessante também. O jogo, assim, eu achei equilibrado e até o Nova Iguaçu criando até mais. Mas é um momento importante para esses jogadores de fato aparecerem, né? Porque o Vasco, hoje, é uma situação que tem muitas lacunas no elenco.
E aí tem toda essa indefinição em relação à SAF, como que vai ser o planejamento do Vasco para esses garotos aparecerem nesse momento, aproveitar essas chances. Até garoto que jogou a copinha ontem estava ali à disposição também no Avelar, né, no jogo de hoje. Enfim, uma situação bem peculiar. Ele jogou em São Paulo contra o Nacional pela copinha, foi pro Rio e entrou também no final do jogo. Mas, assim, não foi uma atuação brilhante, longe disso. Acho que até não só pelo resultado, mas pelo contexto do Botafogo ter tido um jogador a mais desde o começo, não foi algo decepcionante como foi a do Botafogo, mas de qualquer forma acho que Nova Iguaçu foi superior na partida, teve melhores chances, mas ainda acho compreensível dentro de um time bastante modificado, com poucos jogadores experientes. Até um deles, o Vitor Luiz, achei que não foi bem no segundo gol, né? Ele não subiu na situação de cobrança de escanteio e acabou sendo... Aí o pênalti marcado que foi revertido, para mim, o VAR interferiu de forma correta nesse lance. É isso, né, Eugênio? Quando a bola bate no corpo, bate na coxa e sobe, bate na mão, o juiz fez bem em anular. Para mim, sim. Para mim, fez bem. Anulou porque foi chamado pelo VAR, né? Ali no campo ele marcou o pênalti. Demorou um pouquinho, não foi imediato, né? Houve reclamação do pessoal do Nova Iguaçu. Realmente é muito rápido no campo, né? Esse tipo de lance é difícil. Sim, aí houve a convocação do VAR e foi lá e mudou a decisão. Um detalhe interessante, né, sobre o VAR do Campeonato Carioca, que foi anunciado essa semana, né? Agora o árbitro para o cronômetro, vai olhar o VAR e quando termina de olhar ele volta o cronômetro. Não tem, portanto, acréscimo em função do VAR no final do primeiro tempo, ou do segundo, né? Dá mais 2 minutos, mais 3 minutos. Ele já para o cronômetro ali naquela hora. Tem outras mudanças no VAR, inclusive a linha de impedimento agora é mais grossa. A linha do defensor é mais grossa do que a linha do atacante. Acho muito bom. Pra ver se encontra ali o chamado da mesma linha, né? Porque não ficar aquela dúvida, tava um dedinho na frente, tava um cotovelo. Porque às vezes o jogador calça 41 e o outro 39, ele tá na frente. O bico da chuteira tá na frente. Então, aí, com a linha mais grossa assim, não tem essa possibilidade. Vamos aplaudir a Ferdi, né? Tá, merece. Nesse caso, sim. Agora, eu também não tiro... a reclamação da torcida do Vasco da Gama, eu compreendo perfeitamente. Compreendo. Claro que eu compreendo. Há quanto tempo o Vasco não ganha um campeonato carioca? Xingar o técnico. Não. De quanto tempo o campeonato não ganha um campeonato carioca? Desde 2016. Gente, a torcida do Vasco é muito paciente. A torcida do Vasco tem muita paciência com o Vasco. Veja como é que o Vasco está atrasado na montagem do time. Então a torcida do Vasco tem muita paciência com o Vasco. O ano passado, o Vasco fez uma campanha regular no Campeonato Brasileiro, não foi uma campanha excepcional, mas também não ficou ameaçado, como na campanha do ano anterior, 2023, né? Foi um perrengue pro Vasco, né? Não vai barrar. Lembra disso, não? Então, ele depois vem em 24. Acho que você salvou com um gol faltando 10 minutos para acabar o campeonato. No último ano, o time foi de maneira... Acho que conseguiu ali encontrar um estilo de jogo que não agradava a torcida. E era mais ou menos um estilo... um time mais de retenção de bola do que propriamente atacar o adversário. Vejo o Carille, na primeira entrevista que eu vi do treinador do Vasco da Gama, mudar um pouco o seu perfil em torno daquilo que pensa a torcida, porque o torcedor do Vasco está acostumado com um tipo de Vasco diferente do que os outros. O Vasco é um time que... Pascoal, aí você me permite discordar de você. Tem torcedores diferentes do Vasco nessa dança aí. Você está falando que o torcedor do Vasco está ou esteve acostumado há 25 anos a um time. Estavam todos os títulos. É o torcedor que tem os seus 30, 35, daí para cima.
torcedor daí para baixo não está acostumado com o Vasco vencedor. Mas aí que entra, aí é pior. Essa é uma realidade. Não vê o time ganhar, ele fica mais aguçado para querer ver ganhar. Vasco, desde 2000, virada de 2000 para 2001, deixou de ser um time que disputa os títulos. Ali teve aquela exceção em 2011, que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, ali deu uma luzinha, mas logo depois já apagou, e o Vasco coleciona rebaixamentos e tal. Então, eu acho que é uma diferença muito grande da gente pontuar aqui o Botafogo, atual campeão da Libertadores e brasileiro, isso aconteceu há um mês, começar mal o campeonato perdendo em casa para o Maricá, e um Vasco que tem 25 anos de dificuldade nas costas, querer achar que o time tem condições de entrar e jogar muita bola numa estreia do campeonato. Mas esses dois torcedores... São patamares diferentes. Esses dois torcedores que você citou, eles se encontram na mesma situação. Qual é a situação? O que estava acostumado há 25 anos ver o time ser campeão, e eu me incluo dentre esses, que eu vi o Vasco ser campeão muitas vezes, né? E trabalhei... Quando não era, chegava perto. Trabalhei em muitos jogos vendo o Vasco ganhar, trabalhei em muitos jogos, o Vasco competindo diretamente por títulos, como repórter, e o torcedor agora, os torcedores que têm 23, 24, 25 anos, que não viram toda essa trajetória, ficam muito mais aguçados para ver o time voltar a ter aquele plano de jogo, porque o Vasco tem estilo de jogo. O Vasco tem um estilo de jogo, o Santos tem um estilo de jogo, o São Paulo tem um estilo de jogo, o Flamengo tem um estilo de jogo. O treinador do Flamengo, o Tite, no ano passado, tentava botar o jeito dele do time jogar no Maracanã e a torcida reclamava. Não era o jeito do Flamengo. Não era o jeito do Flamengo. E o Carille, na primeira entrevista coletiva dele, já deu sinais de que vai botar um time com as características do Vasco. Eu acho isso muito positivo. Né? Porque ele não conseguiu... Então, tem material humano para isso. É isso. Aí você para jogar com o Payet e Coutinho, os dois têm que estar mais ou menos bem fisicamente e tem que ter alguém ali. Para jogar com o Payet e Coutinho, precisa do Adson. Peças que vão ter que trabalhar bastante. Ele vai precisar do Adson para correr para os dois. Vamos combinar. Flamengo, forte. Fluminense, mais forte que o Vasco. Sim. E o Botafogo também. A situação do Vasco... Não dá para o Vasco sonhar com o título carioca ou não? Eu acho que talvez ainda o mais viável, assim, dentre as coisas que ele vai disputar para o Vasco. Mas eu ainda acho que o planejamento não tem que ser pautado em cima do Carioca. Por mais que eu concordo, é um título que faz tempo que não ganha, é importante, sim, ainda mais por disputar com seus rivais. Mas, assim, numa temporada que vai ser tão longa, com competição sul-americana, o time ainda tentando encontrar o elenco, a ideia de ter Payet e Coutinho, acho que tem que priorizar mesmo a pré-temporada, mesmo que isso de repente custe, não vencer ou até ficar fora. Lógico que não é o cenário ideal, lógico que o torcedor tem todo o direito, o clube é importante estar dentro, seria decepcionante não conseguir avançar, mas acho que o planejamento a longo prazo da temporada, para mim, é mais importante do que os resultados agora, até pelas dificuldades que tem da questão do material humano, de pré-temporada ser muito importante, porque você tem jogadores que dependem até questões físicas, de ritmo de jogo, como principalmente Payet e Coutinho. Então, por mais que isso seja complicado, eu acho que é a prioridade... Tem que preparar a equipe para tudo que vem. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O time voltou essa semana das férias. Exato. Olha só, a bola de neve que é o calendário do futebol brasileiro. Não tem como o time que voltou essa semana de férias tá jogando no sábado. Não existe isso. Aí vamos colocar... Aí a molecada, e a molecada é vaiada. Mas aí o torcedor é passional, não adianta, ele vai querer resultado. Eu estou projetando aqui 2026. Imagina, sabe quando termina o Campeonato Brasileiro de 25? Na semana do Natal, 21 de dezembro. Aí esses caras têm que ter um mês de férias. Voltarão 21 de janeiro. O campeonato já vai ter começado há 3 semanas, quando os caras vão voltar de férias. Olha só a loucura. E aí vão começar a jogar o Campeonato Carioca, o estadual em geral, o quê? No meio de fevereiro? Já passou a primeira fase. Então, é uma loucura. Não dá pra... Então, assim, como é que você vai cobrar? O calendário esse ano agravado pelo Super Mundial de Clubes, que vai ter a interrupção do Brasileiro, né? E aí já afeta o do ano que vem. Porque você, se vai jogar até 21 de dezembro, como é que faz? E o time que ganhar a Libertadores, se for um time brasileiro, como é que ele vai jogar o Mundial lá, que agora chama Intercontinental? Como é que esse time vai jogar? Bem,
problemas de calendário. Agora, trazendo para o Vasco, eu acho que esse time do Vasco que jogou hoje, jogou mais que o do Botafogo. Não só pelo resultado, não é o resultado de 1-1. É a atitude do time em campo desde o primeiro minuto. E contra um adversário que já tem uma estrutura melhor. Que foi o vice-campeão ano passado, é importante lembrar isso. É claro que o Nova Iguaçu mudou, muita gente, mas é um clube mais antigo, que já joga o Campeonato Carioca há muito tempo, que ano passado teve um grande desempenho. Mas eu acho que a atitude, a organização do time em campo foi melhor e a atitude do Vasco em campo foi melhor. Então, a gente via os jogadores, mesmo muito jovens, né, na sua grande maioria. É bom lembrar que o Vasco teve alguns jogadores já mais experientes. O capitão do time foi o Vitor Luiz, lateral esquerdo. Vitor Luiz, na apresentação, na escalação do time oficial do Vasco, era a foto do Vitor Luiz. O jogador mais famoso ali. Tinha o Zé Gabriel, que já foi volante titular do time principal do Vasco durante um tempo. Então, assim, tinha alguns jogadores ali que já jogaram no time principal, né? Foi citado aqui o GB, para mim. Tecnicamente, é um jogador que tem muito potencial, ainda não está pronto, mas tem muito potencial. Ele tem intimidade com a bola, precisa evoluir em tomada de decisão e tal, mas ele tem porte físico e qualidade com a bola no pé. Mas o time como um todo lutou, dividiu todas as bolas, procurou não dar espaço. É claro que vai perder um lance ou outro, vai tomar um gol, como tomou o gol, aliás, numa falha do próprio Vitor Luiz, o mais experiente do time ali, que não subiu na cabeçada, mas acho que ali houve um erro coletivo de posicionamento da defesa no escanteio, ninguém marcou a segunda trave. Toda a bola aérea na defesa do Botafogo foi um susto. Do Vasco. Da defesa do Vasco, todo mundo na primeira trave e a bola foi batida. Teve um escanteio parecido com o primeiro, logo depois quase saiu o gol também. Também, Então tem problemas, só que eu vi um Vasco, é claro que no segundo tempo o time caiu, porque fisicamente a molecada não tem essa resistência toda, então cai um pouco de produção. Tem o calor, aliás, o calor que afetou as duas partidas, temperatura beirando ali, em alguns momentos, 28, 29 graus no Rio de Janeiro, isso afeta também o desempenho. Mas no todo, me pareceu um time do Vasco mais aguerrido, mais interessado, mais ligado no jogo, desde o primeiro minuto. O que não aconteceu com o Botafogo, que toma um gol com 4 minutos, esse gol já muda a história do jogo toda. Você não pode entrar no jogo desligado. E tem a expulsão com 9. Mas a expulsão, teoricamente, era favorável ao Botafogo. Então, ele não soube aproveitar. Ainda sendo favorável ao Botafogo, o Botafogo não soube aproveitar. O Vasco tentou, brigou o tempo todo. Esse é um aspecto positivo. Os meninos do Vasco brigaram o tempo todo. Aliás, quiser jogar com o Carille, ele tem que ser assim. Brigaram pela bola, fizeram questão de correr atrás. Quando perdiam a bola, se posicionavam de maneira correta. A defesa tem lá os seus problemas de tirar a bola aérea. O goleiro é meio vacilante nesse tipo de jogada. Precisa melhorar a saída de gol. Tem muitos aspectos que o Vasco tem que melhorar. Mas a gente sabe que esse não vai ser o time que vai jogar o Campeonato Carioca. Daqui a pouco vem o Maurício Lemos está contratado como zagueiro. Tem Vegete para ser o centroavante, tem muita coisa, tem Payet, tem Coutinho. O time é todo outro. A gente tem completamente outro. Tem muita coisa para a gente ver ainda no time do Vasco da Gama. O time do Vasco da Gama é espetacular? Não é espetacular. Eu, por exemplo, o time titular do Vasco da Gama me surpreenderia chegar à final do Campeonato Carioca. Eu ficaria surpreso vendo uma final de Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, mas estando o Vasco na final. Pensando em chegar na final, é importante esse período em que todos os times vão estar jogando com os reservas, ou com os jovens, com os garotos da base. Isso pode ser determinante. São, em média, 4 rodadas. São 11. São 11 rodadas para você definir os 4 primeiros que vão se classificar para a semifinal. Se essa garotada não pontuar nesses 4 primeiros jogos, o time titular, quando chegar, vai precisar ter um desempenho excepcional, porque sempre tem um desses menores que faz boa campanha. Ano passado foi o Nova Iguaçu, já teve ano que foi o Volta Redonda, outra temporada foi o Madureira e tal. Então, um time desses que se acerta, pode ser o Maricá esse ano, tá ali, daqui a pouco entra entre os 4. E o Volta Redonda vem empolgadão também, né? Também. Subiu para a Série B. Então é um projeto de ano grande para o Volta Redonda. Então, por exemplo, o Botafogo, que nos últimos 2 anos, já não chegou na semifinal, teve que jogar a Copa Rio, pode correr o risco de ficar fora. Agora, quem classifica para a semifinal, aí é o seguinte, tudo pode acontecer. Porque é mata-mata.
E aí, no mata-mata, você tem condição de diminuir a distância técnica. Claro que Botafogo e Flamengo entram como os favoritos nesse aspecto, mas aí dá até para sonhar. Mas, enquanto isso, a garotada que está jogando agora tem que criar, fazer a cama para os titulares, quando chegarem, deitarem, né? E aí conseguirem uma boa classificação. Você está falando de mata-mata, de repente no clássico a coisa é igual. Estou lembrando do gol do Coutinho, que foi buscar o empate contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Bom, vamos para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar do super time do Cruzeiro, que estreia na temporada no amistoso contra o São Paulo. Vamos falar do Cruzeiro, falar do São Paulo agora com Oscar, reencontrando seu antigo companheiro Lucas. Assunto para daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já.